Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem-o, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou, tocou neles, dizendo: Levante-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem que ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Senhor, estamos na tua santa, bendita e gloriosa presença. Que possamos nos aquietar, que possamos contemplar a tua glória mediante a transmissão da mensagem, que possamos, ó Deus, entender a transfiguração, para que essa experiência, assim como animou, convenceu os primeiros discípulos, possa também hoje nos direcionar na nossa caminhada cristã. Senhor, que verdadeiramente esta experiência sobrenatural possa nos trazer uma compreensão real do que é viver e seguir os teus passos. Em teu nome oramos. Amém. Queridos, precisamos entender o que foi essa transfiguração. E a palavra grega para transfiguração é metamorfose, que deriva de outras 2 palavras. A primeira, meta, que significa mudança, transformação. A segunda palavra, ela tem como raiz morfe, que significa forma. Portanto, o significado grego para transfiguração é uma transformação, é uma mudança de estado. Jesus foi transformado, glorificado. Ele deixou de, naquele momento, ser quem o era, um homem, um Deus encarnado, e foi então glorificado diante dos discípulos. Por isso, o que de fato aconteceu aqui foi uma mudança, uma transformação. Mas o que nos fica é a seguinte questão: por que Jesus se deixou transformar? Por que que Deus causou em Jesus uma mudança de estado, de forma? Por que ele foi glorificado
naquele monte. Queridos, a transfiguração foi um momento de revelação da glória divina em Jesus. Uma confirmação da sua identidade como Filho de Deus. Esse acontecimento revela aspectos essenciais da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma o plano redentor de Deus por meio de Jesus, conduzindo à cruz do Calvário. Em outras palavras, Deus está dizendo a Jesus: meu filho amado, em quem eu tenho prazer, pode continuar se dirigindo a Jerusalém, para o Gólgota, para a morte, para a crucificação, porque esse é o meu propósito, essa é a minha vontade. Essa experiência fortaleceu a fé dos discípulos e os preparou para os desafios que viriam. E essa experiência, esse acontecimento, hoje em dia, ele nos traz ânimo, força, direcionamento e propósito. Nós não podemos negar que esse relato da transfiguração é algo que nos inspira e nos motiva, como cantamos ainda há pouco. E a minha oração nesta noite é que eu e você nos animemos, nos fortalecemos na esperança de um dia também sermos transfigurados, transformados, para então irmos à glória celestial e lá contemplarmos o nosso Rei glorioso, poderoso e transformado. O nosso texto é muito especial e ele começa dizendo 6 dias depois. O privilégio de estarmos acompanhando a pregação no texto de Mateus de forma sequencial, é que todo mundo já deveria saber por que 6 dias depois. Porque 6 dias anterior, Jesus havia dito em Cesareia de Filipe, uma região onde tinham poucos judeus, que ele iria para a cruz. Pedro então diz que ele não poderia fazer isso, Jesus o repreende. E há também um diálogo muito importante. Jesus pergunta: o que os homens dizem a meu respeito? No verso 13 do capítulo 16. E eles dizem assim: olha, alguns dizem que tu és João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. E Jesus diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o prometido. Mas logo depois ele se confunde, repreendendo Jesus, dizendo que ele não poderia ir para a cruz. 6 dias depois, Jesus toma consigo 3 dos seus discípulos, para que eles tenham uma experiência particular, transformadora, de quem de fato ele é. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia está fora do lugar. Jesus sabia que era importante os seus filhos ter uma experiência com ele. Sabe que hoje à noite, Deus pode te dar uma experiência. Deus pode te dar uma revelação. Deus pode trazer uma confirmação no teu coração. Saiba que hoje ou amanhã, se você pedir a Deus, Ele pode sim te esclarecer quem Ele é. E Ele o faz especialmente por meio da sua palavra, da exposição da mesma, do Espírito Santo que em nós habita e que se move no nosso meio. Queridos, por isso, esse acontecimento é tão importante, porque ele está diretamente relacionado ao evento anterior, aonde houve uma confusão acerca de quem era Jesus. Tem muita gente que pensa que conhece Jesus, mas nunca abandonou a si mesmo, tomou a cruz e o seguiu.
nunca o recebeu como Senhor e Salvador, apenas o admira, apenas acredita que ele foi um grande profeta, um grande líder, um grande mestre. Jesus, então, toma consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e em particular vai a um alto monte. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus se dirige a um monte, e o texto não nos revela qual é o monte. Aqueles que gostam de se aprofundar perceberá que há divergência entre os teólogos de que monte Jesus está se referindo. E Jesus faz questão de não dizer qual é o monte, porque senão hoje teria caravanas e caravanas de gente indo para o monte, para quem sabe dizer que viu Jesus transfigurado também. Porque muitas pessoas querem viver apenas no sobrenatural, querem idolatrar elementos e lugares. Há pessoas que não conseguem ter a sua fé em Jesus Cristo e precisa ter um objeto de fé, um lugar de fé, um santo, uma imagem, um terço, um ritual, porque não conseguem pautar, estabelecer a sua fé em Cristo Jesus. Jesus os leva a um monte, e lá então Pedro, Tiago e João passam a ter uma experiência singular, extraordinária. Eles testemunharam os 3 outros eventos, porque a pergunta é: por que os 3? Eles estiveram com Jesus quando ele ressuscitou a filha de Jairo, quando ele estava em agonia no Getsemane, e agora eles são levados para uma experiência. Nós temos alguns argumentos por que Deus escolheu esses 3 em particular. Primeiro, preparando-os para uma liderança. Pedro, Tiago e João se tornaram líderes da igreja. A igreja primitiva foi liderada especialmente por esses 3, Pedro sendo o principal. E essa experiência da transfiguração fez com que eles pudessem fortalecer a sua fé, preparando-os para os desafios que viriam. Desafio esse que Tiago experimentou logo depois, sendo decapitado por Herodes Antipas I. Em Atos 12, 1 e 2, porque aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Só morre por Cristo quem tem experiência pessoal com Ele. Só morre em Cristo e por Cristo aqueles que sabem por que vivem. Muita gente abandona, especialmente diante das adversidades. Muita gente deixa de seguir a Jesus por decepções com outros irmãos de fé, ou por causa de uma tragédia, ou por causa de uma situação financeira ou familiar. Tiago sabia a quem servia e a quem seguia, foi por isso decapitado. João, conhecido como discípulo amado, desempenhou um papel significativo na igreja primitiva, na pregação e no ensino do Evangelho. Ele é conhecido pelos seus escritos, o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o livro de Apocalipse. Queridos, Pedro, que fora crucificado por Cristo, e que pediu para que a crucificação fosse feita de cabeça para baixo, já que não era digno de ser crucificado como seu mestre, foi o líder da igreja. Aquele que, mesmo negando a Jesus, é o que estava lá na hora da crucificação. Aquele que amou a Cristo a ponto de cuidar da sua igreja. Pois bem, se você não quiser
que essa seja a motivação para os 3, você pode pensar na questão numérica. Porque 3 aqui é considerado como um número simbólico, o número da plenitude, da perfeição. Mas há ainda um argumento mais básico e bíblico. E assim argumenta também o reformador João Calvino. Em 2 Coríntios 13:1 diz: esta é a 3ª vez que vou visitá-los, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Jesus leva 3 testemunhas porque ele precisava que isso fosse dito, não agora, mas que ele havia sido glorificado. E como nós dissemos no capítulo anterior, Jesus diz: alguns que aqui estão não irão passar dessa vida sem antes ver a minha glorificação. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Eles viram o nosso Rei sendo glorificado. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. E diz o evangelista Marcos que nenhuma lavandeira, nem aquelas mais dedicadas, porque não é qualquer uma que dá conta de deixar uma roupa branca igual minha sogra deixa, não. Nenhuma conseguiria deixar uma roupa tão reluzente como estava a roupa de Jesus. Aqui temos a verdadeira glória, a divindade de Jesus sendo revelada aos discípulos, de uma maneira impressionante e sobrenatural. Talvez para nós hoje isso não parece ser tão importante, mas lembre-se que Jesus havia perguntado quem ele era, e muitos responderam de forma equivocada. E o próprio Pedro, que havia dado uma resposta correta, depois cometeu o erro de dizer que Jesus não poderia ir para a cruz. Jesus então agora se manifesta de forma gloriosa, transformada, para que os seus discípulos pudessem ter absoluta certeza de quem ele era. Você tem certeza de que Jesus é Deus? Você tem certeza de que Jesus é Deus que se encarnou e habitou entre nós? Porque se você não tem essa certeza, você jamais poderá viver por fé. Jesus, sendo revelado aos discípulos de uma maneira impressionante, ao ser transfigurado, o rosto de Jesus resplandece como o sol, simbolizando a sua natureza divina, a luz da presença de Deus nele. Suas roupas se tornam brancas como a luz, representando pureza, santidade, manifestando a glória celestial no Jesus encarnado. É quase inevitável não lembrar da experiência de Moisés, quando esse no Monte Sinai recebe as tábuas da lei. Mas diferente de Jesus, Moisés só tem o seu rosto reluzente, por causa da presença de Deus. Aqui não, Jesus é como o sol da manhã, a glória do próprio Deus está manifesta na pessoa do seu Filho. Queridos, uma definição muito simples de glória, que aprendi ainda no seminário. Glória é como se fosse um holofote, uma luz muito poderosa que vai em direção a Deus e sai do próprio Deus. É como o sol na pessoa do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, o nosso Deus é glorioso, é majestoso, é santo e digno de todo louvor e adoração. Assim, os filhos de Israel viram o rosto de Moisés brilhando, porém Moisés cobria o seu rosto, e isso passou. Logo o rosto dele já não brilhava mais. Contudo, Jesus continua e continuará brilhando por eternidade e eternidade, porque Ele é Deus. Eis que então lhes aparece Moisés e Elias falando com Jesus.
Moisés, o legislador, que fora escolhido por Deus para liderar os israelitas até a terra prometida, saindo do êxodo, do Egito. Ele recebe os 10 mandamentos, ele então instrui o povo, conhecido por grandes milagres, como abrir o Mar Vermelho. Ele tinha uma relação muito íntima com Deus. Ele agora está lá naquele monte junto com Jesus, naquela aparição extraordinária. Mas está ali também Elias, um profeta, conhecido como um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Foi esse Elias que envergonhou os profetas de Baal, quando fez descer fogo do céu, invocando ao Deus a quem ele temia. Esse mesmo Elias multiplicou o azeite e a farinha da viúva e ressuscitou o seu filho. Esse Elias foi levado ao céu pelo um redemoinho e ninguém mais o viu. Esses dois aparecem no monte, simbolizando, queridos, a lei e os profetas. Aqui nessa passagem, Moisés e Elias aparecem falando com Jesus, simbolizando a continuidade das Sagradas Escrituras. A lei representa Moisés, os profetas representam Elias. O testemunho e a autoridade de Jesus está sendo confirmada ali por esses dois homens. A Bíblia não é uma coxa de retalhos, a Bíblia não é apenas velho e novo, é o Evangelho, do início ao fim. As leis, os profetas, tudo apontaram para Jesus, são consumados em Jesus, representado por Jesus, e esse mesmo Jesus não veio abolir, mas cumprir a lei e as profecias. A história bíblica é feita de uma plenitude. A presença de Moisés e Elias naquele monte da transfiguração demonstra a redenção e nos prepara para a segunda vinda. Mas sabe o que me chamou a atenção durante esse tempo que estava estudando? E o bom de ficar mais velho é que a gente passa a acordar às 5 da manhã, tranquilo, dormindo bem, né? E de 5 até 7 faz-se muitas coisas, especialmente orar e ler a Bíblia. E aí, queridos, pensando eu, comentei com a minha esposa assim, falando com Jesus. Eles estavam no monte falando com Jesus. A igreja triunfante, que são aqueles que estão na glória, testemunhando para a igreja militante, que estão ali no monte e no pé do monte. Eles estão ali conversando com Jesus e possivelmente estão conversando acerca de quê? Da redenção, da glória, da cruz, da salvação. O texto não diz, mas eu posso só imaginar, e lá na glória eu vou perguntar, Moisés, Elias, como é que foi aquele bate-papo lá? Como é que foi aquela experiência ali na transfiguração, dizendo, Senhor, está muito perto, hein? Falta pouco para o Senhor morrer, vai ser difícil. A gente sabe, nós profetizamos, revelados pelo Espírito Santo, mas está muito perto para o êxito, está muito perto para o clímax, está muito perto para a glória, está muito perto para o Senhor glorificar a Deus, cumprindo a sua missão. Queridos, o que são 100 anos? O que é uma vida terrena? Está muito perto para você ir para a glória. Por que abandonar? Por que desistir? Por que se desviar? Por que se deixar levar pelo assédio desse mundo, dos prazeres carnais? Está muito perto a glória. Falta quanto? 100? 50? 10? Quem sabe 1? A verdade é, por que negociar aquilo que é tão precioso? Jesus já sabia exatamente o que ia acontecer, mas ali estão Elias e Moisés confirmando a lei e os profetas de que o reino de Deus é chegado e o Filho de Deus iria morrer a minha morte e a sua morte, para que possamos viver a vida dele, uma vida gloriosa.
Aqui, queridos, essa igreja se mistura. Uma outra coisa interessante é que tem pessoas que têm problema com a presença de Moisés e Elias, que tenha problema os espíritas, que tenha problema aqueles que não acreditam na Bíblia como ela é, que tenham problema qualquer um outro, menos nós cristãos, que cremos num Deus poderoso que pode fazer qualquer coisa, quanto menos trazer a presença de Jesus, Moisés e Elias. E alguns, talvez, desentendidos, vão dizer assim, mas eles não estavam dormindo? Aí quem disse que estava dormindo? Essa não é uma teologia protestante reformada. Eles estavam na presença de Deus e foram trazidos à presença de Jesus na terra. Queridos, o que mais me impressiona é que Jesus o faz com o objetivo de dar um testemunho tremendo, primeiramente para aqueles três, depois para a igreja nascente e agora para mim e para você. A Bíblia toda fala de Jesus. Jesus é Deus. Ainda que a maioria dos israelenses, dos judeus, não creem em Jesus como Deus. Mas ali estavam o legislador e o grande profeta para dizer, esse aqui é o cumprimento de tudo que falamos, de tudo que vivemos. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, que cabra corajoso, né? Está ali Deus sendo glorificado na pessoa de Jesus, Elias, Moisés, e Pedro levanta a mão assim, ei, Senhor, só uma coisinha, eu posso falar um negocinho? Sim, Pedro, pois não. Posso fazer 3 tendas? Eu fico imaginando que, se tem uma pessoa que eu gostaria de me parecer, e talvez me pareça um pouquinho, é o Pedro. Pedro estava ali, aquela coisa maravilhosa, mas ele não queria ficar parado, ele queria fazer 3 tendas. Ele queria fazer alguma coisa, ele queria agir. Mas primeiro ele usa uma expressão maravilhosa, e que eu digo, para de jogar pedra em Pedro, para de ficar criticando Pedro a toda custa e às vezes sem motivo. É fato que ele erra aqui, mas ele acerta também, porque a primeira coisa que ele diz é, bom estarmos aqui. E eu sempre ouvi as pessoas só falar de forma negativa, especialmente nesse texto. Ele deixa claro que ele está valorizando aquele momento, aquele privilégio, aquela oportunidade única, e ele ainda diz assim, Senhor, eu vou preparar 3 tendas, para o Senhor, para Moisés e Elias, eu, Tiago e João, nós vamos ficar aqui mesmo sem tenda, que para a gente basta estar aqui contemplando. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que nem a chuva o impede de vir a EBD. Tem gente que nem a doença o impede de cultuar a Deus. Tem gente que nem o cansaço o impede de estar na presença de Deus. Tem gente que valoriza demais o culto, a leitura da Bíblia, a oração, a contemplação da glória de Deus. Ele estava ali, simplesmente abobalhado, espantado, extasiado, admirado. Eu e a Kelly, indo agora no Maranhão, dar o treinamento, na nossa viagem missionária, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer os Lençóis Maranhenses. E tivemos o privilégio, um dos poucos, de nos assentarmos na areia e depois nos assentarmos ali na água rasa e contemplarmos por minutos e mais minutos aquela beleza tremenda. Uma beleza que é considerada uma das maiores do mundo. Diz que é a 2ª maior beleza de um parque natural, mas ninguém diz qual é o primeiro. É porque para a gente não pode ser o primeiro tem que ser um outro, especialmente na Europa ou na América do Norte. Mas é lindo, é maravilhoso, e você fica ali contemplando aquilo tudo, extasiado, e o sol estava brilhando, havia um lago, e havia as dunas, brancas, reluzentes, e nós estávamos ali maravilhados por alguns minutos, e depois nos perdemos nas fotos, como é de costume.
Mas tivemos oportunidade de parar e admirar, de parar e contemplar, de parar e glorificar a Deus pela sua criação. O que importa para aqueles discípulos é estar ali, naquele momento, na antessala do paraíso. O que importa para eles é 3 tendas para poder estar contemplando. Contudo, Pedro de fato comete um equívoco, porque ao pensar em criar uma tenda para Jesus, ele comete o erro em pensar que Deus cabe em alguma casa feita por mãos humanas. Deus não cabe nesse prédio. Deus não é exclusivo da ICEA Gama. Deus está no mundo, no universo, em todos os lugares. Ele não se limita a um lugar, muito menos a uma denominação. Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele também comete o erro porque ele não queria descer. E lá embaixo estavam aqueles que não estavam contemplando. Não basta eu e você ficarmos aqui no culto contemplando, glorificando, nos deliciando com a palavra, com os louvores. Lá fora, lá embaixo do monte, tem pessoas que não sabem acerca de Jesus, que ainda não nasceram de novo, que ainda não estão inscritos no livro da vida, que ainda não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Desçamos, precisamos ir. Dia 31 de março, nós vamos fazer isso. Nós vamos apresentar esse Jesus glorioso a essas pessoas na nossa conferência de Páscoa. O céu é muito mais céu do que nós imaginamos. O céu é muito mais céu do que você imagina. Temos uma compreensão totalmente equivocada do céu. Não tem nada na terra que faça falta. Nada que hoje, nesse mundo caído, vai ser interessante, ou vamos lembrar com algum prazer, quando Deus restituir tudo, transformar, redimir, e voltarmos para o paraíso. Diante da glória de Deus, todo homem e mulher deve estar extasiado, maravilhado. Sim, ele se equivocou em querer fazer uma tenda para Deus. Sim, ele errou em não querer compartilhar com os outros. Sim, ele se esqueceu que Jesus tinha uma missão, e a missão dele era urgente, era a cruz do Calvário. Ele não poderia ficar no monte, Jesus precisava ir à cruz. Eu e você precisamos entender que durante a nossa vida aqui nesse mundo, nem sempre vai ser monte. Na verdade, vai ter muito mais vale do que monte. Mas se nós estivermos com Jesus no vale, tá bom demais. Se estivermos com Jesus no monte, aleluia, glória a Deus. O importante é estar com Ele. Queridos, falava ainda Ele, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Esse é o segundo evento que Deus se manifesta de forma audível. A primeira foi lá no batismo, com relação à pessoa de Jesus. E agora diz: esse é meu filho amado, ouçam-no. Quem você pensa que é? Você é aquilo que Deus diz a teu respeito. Jesus sabia quem ele era, por isso ele apanhou no rosto, foi cuspido, foi levado injustamente, acusado de crimes que ele não cometeu, mas em nenhum momento ele deixou de ter a convicção de quem ele era. Ele é e foi e sempre será o Filho amado, obediente de Deus. Quem é você? Você é o que as pessoas dizem a seu respeito? Você é o que as redes sociais falam a seu respeito? Você é o que os outros dizem, especialmente aqueles que não têm uma admiração por ti?
Você é aquilo que Deus diz que você é. E se você é filho de Deus, filha de Deus, então qualquer outra coisa deixa de ser importante, porque não há nada melhor, mais importante e significativo do que ser filho do Altíssimo. Alguém que é filho de Deus vai se deixar levar por críticas, injúrias? Jamais. Este é meu filho amado, eu me agrado dele. Um pai tem muito prazer num filho que é amoroso. E um pai se orgulha demais de um filho amoroso e obediente. Deus diz: esse é meu filho, escutem o que ele diz. E eu fico aqui pensando, o que a gente precisa ainda para poder obedecer a Jesus? Quem precisa falar? Moisés e Elias estão ali testemunhando. E agora uma voz em meio àquela nuvem diz: este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Por que não escutar? Ouvir a Jesus é obedecê-lo. Escutar Jesus é seguir o seu exemplo. É o que aprendemos no domingo passado, é negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo, que são os seus princípios e ensinamentos, e segui-lo. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Um mentiroso tido como líder religioso, recentemente contou uma experiência de que ele viu Jesus. E ele dizia que ele estava fazendo a barba e Jesus apareceu para ele e começou a contar piada. E ele rindo, Jesus contando piada, e aí ele terminou aquela barba e foi fazer outra coisa, e Jesus continuou seguindo ele, e ele batendo papo com Jesus, trocando ideia, e piada para lá e piada para cá. Se um anjo aparece, a gente já fica com as pernas bamba. Tem gente que se assusta até com bandido, até com filme de terror, que não deveria nem assistir. Tem gente que se assusta com vulto, com gato no telhado. Quanto mais Deus aparecendo em glória reluzente. Diz que eles, ao ouvirem a voz de Jesus, a voz de Deus, eles caíram de bruços. Tamanha era a glória, a unção e o poder. Quando Deus fala, o mínimo que devemos ter é temor. Temor, respeito, zelo. E eu acho que a gente está perdendo. Graças a Deus que não é uma realidade da ICEA Gama. Porque, de fato, se acreditamos que Deus fala por meio da música, da leitura bíblica, da exposição, da pregação da palavra, nós estamos ouvindo a Deus. E quando se ouve a Deus, o mínimo que se tem que ter é temor, zelo. Infelizmente, o mau exemplo começa com os líderes. E não está muito longe. Em eventos denominacionais, o que a gente percebe são pastores, líderes, caminhando para lá e para cá, sem se sentar para ouvir. Líderes que mais parecem porteiro, diácono, que fica o tempo todo conversando, reunião na hora do culto. Conversas paralelas na porta da igreja, sem sequer respeitar Deus se manifestando por meio das canções, orações, leitura e pregação. Quando o líder espiritual não dá o exemplo, como se cobrar isso dos outros? Graças a Deus pelo exemplo dos pastores da ICEA Gama. Não só dos pastores convidados, mas dos pastores que congregam conosco. Todos se assentam para ouvir. E assim a igreja aprende. Domingo passado, na EBD, eu perguntava aos adolescentes por que é que
Já não se fecha mais os olhos, nem curva a cabeça quando se ora. Está certo que a Bíblia não diz que essa é a única forma de orar, mas quem curva a cabeça e fecha os olhos já demonstra o temor, um respeito, já desconecta com o mundo e se conecta com Deus. Porque alguém que fica no celular durante o culto, o mínimo que ele está fazendo é desrespeitando a Deus. Alguém que fica conversando conversas paralelas durante o louvor, durante a mensagem, o mínimo que ele está fazendo é desrespeitando a Deus. É falta de temor, é falta de compreensão do que é um culto. Queridos, eu louvo a Deus, porque é raro você chegar numa igreja onde as pessoas param na porta, na entrada, quando se está fazendo uma oração ou uma leitura bíblica. É raríssimo. Eu já presenciei pessoas se beijando na porta, em outros lugares. Precisamos zelar, e você é testemunha, e você é atalaia. Todas as vezes que você se sentar perto de alguém que está conversando, dá um toque na pessoa. Se ela continua usando o celular, toma o celular e vira. Se ela continua, rebola o celular lá fora. Mas nós precisamos entender que aqui é lugar de louvor e adoração, reverência no mínimo aqui. Se nós não temos num culto público, vamos ter aonde? E eu não estou dizendo do momento em que você toma para poder fazer a leitura, ou para fazer uma oferta, mas eu estou dizendo de ficar zapeando, como se Deus não falasse no culto. E como se o que Deus fala é menos importante do que as minhas redes sociais, ou o placar do jogo do meu time. Queridos, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que tenhamos sempre o mesmo temor que tiveram os discípulos quando viram a Deus, demonstrando a mesma reverência e respeito a Deus e a sua palavra. Sabendo que somos criaturas e Ele o Criador, que somos filhos e Ele o Pai. Todas as vezes que o Pai fala, o Filho precisa curvar a cabeça e ouvir. Jesus aproximou-se, tocou neles dizendo: levante-se, não tenham medo. Tenham temor, tenham respeito, tenham referência, mas não tenham medo. Quem está na presença de Deus não pode ter medo, pavor, tem que ter respeito, zelo e admiração. Jesus, em Isaías 42:3, diz acerca dele: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito. Jesus vê os discípulos de bruço, totalmente apavorados diante da glória que se manifesta naquela nuvem. Toca neles e diz: pode levantar, fica tranquilo. É Deus, não é o diabo. É Deus, é o Pai de vocês. Creia nele, creia também em mim. E aquele momento eles então se levantam, e eles levantando os olhos não viram mais ninguém a não ser Jesus. Não viram mais ninguém. Não estava mais Moisés, não estava mais Elias, não tinha mais nuvem. A transfiguração termina. Já não tem mais a lei, já não tem mais as profecias novas. Mas eles tinham a Jesus, e quem tem Jesus tem tudo, porque Jesus é suficiente. Eles estão no monte com Jesus e desce o monte com Jesus. Quem caminha com Jesus e por Jesus, não importa onde está bem acompanhado. Queridos, que coisa maravilhosa. Se a caminhada está difícil, se falta ânimo, saúde, paz, dinheiro, apoio, se apegue a Cristo, desça e suba o monte com Ele, porque Ele vai te sustentar em todos os momentos. Ele é Deus. E Ele então,
Ao descerem do monte, Jesus lhe ordena: não contem nada a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Ele sabia que o objetivo principal era a sua morte e ressurreição. Era o evento central que ia confirmar a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade, a base da nossa fé. Sem ressurreição não há sentido de fé cristã. Jesus diz: não conta nada. Não fique contando essa experiência extraordinária, por mais que tenha sido. Espera o que eu haverei de cumprir. Portanto, ele instrui os discípulos a guardarem segredo sobre a transfiguração. Aquela experiência era particular, era para se guardar, tinha um propósito específico, ela não deveria suplantar a sua morte e ressurreição. Queridos, precisamos aprender com essa passagem. Nossas experiências pessoais não podem estar acima das Sagradas Escrituras. Mas, infelizmente, tanto a Igreja Católica, quanto a Igreja Protestante, e todas as demais igrejas que se intitulam cristãs, têm enveredado por um caminho contrário ao que as Escrituras têm nos ensinado. A Bíblia diz que a gente não deve ter objeto de fé e nem substituir experiências. Ninguém está acima do Evangelho. O Evangelho é Deus encarnado, se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Eu não posso substituir isso por bulas papais, eu não posso substituir isso por ritualismo, eu não posso substituir isso por experiência pessoal, por visão, seja ela a mais bela que for. Nada substitui o Evangelho. Ele está dizendo: não conte essa experiência, por mais transformadora, guarde, porque algo mais importante vai acontecer. O Evangelho vai se formar, o Evangelho vai se cumprir. Nós não precisamos de ritualismo, nós não precisamos de ortodoxia, nós não precisamos de amuleto, nós não precisamos de líderes espirituais, porque nós temos a Jesus Cristo de Nazaré, e Ele é suficiente. Mas infelizmente, a igreja cristã, tida como igreja cristã evangélica, que não pode se intitular como reformada, tem trazido do passado símbolos do judaísmo. Um judaísmo que nem existe mais. Um ritualismo que nem sequer se parece com o Evangelho. Usando elementos para poder desenvolver fé de quê? Em quem? Se a fé está em Cristo, na sua pessoa e no seu Evangelho. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que venha Elias primeiro? Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que estava se referindo a João Batista. É esse acontecimento. João Batista simbolizava, representava Elias. E o seu papel era preparar o caminho para que Jesus viesse como veio. Essa passagem também aponta para o sofrimento e a rejeição que João teve, porque não acreditaram nas suas palavras. Aqui, queridos, o que dá a entender é que Jesus demonstra para eles que João Batista representou Elias e preparou o caminho para que ele então pudesse cumprir a ordem de Deus.
E assim também acontece conosco muitas vezes. Deus nos revela a sua vontade, Ele nos adverte, Ele nos guia, Ele fala em nossos corações, e hoje Ele pode estar te revelando quem Ele é. Assim como Ele revelou aos seus discípulos, esse João Batista era o que deveria vir e preparar o caminho para o Senhor. Quero concluir. A transfiguração é um momento significativo na vida de Jesus e um testemunho poderoso da sua autoridade e divindade. A experiência foi confirmada, essa experiência foi uma confirmação da identidade de Jesus como Filho de Deus, preparando os seus discípulos, os apóstolos, para os sofrimentos que haveriam de vir. Hoje, da mesma forma, eu e você, ao estudarmos esta passagem, o Espírito Santo nos enche de esperança e ânimo, pois com certeza, algum dia, eu e você seremos transformados e levados ao céu, e lá veremos o nosso Jesus glorificado. A Ele a honra, a glória e o louvor. Nós vamos orar cantando uma canção, e essa canção, ela diz: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e prazer, eu, que era cego, agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da nossa fé. Cantemos ao Senhor todos. Até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul existirá. Em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal. E aí
os que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois sermos todos um, somente um só Senhor. És o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé, glória ao Senhor, glória ao Senhor. O autor da minha fé, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Que privilégio tivemos de poder cultuar o Senhor, esse mesmo Deus que tem se revelado ao longo da história, que tem se manifestado por meio da pessoa do Filho, que caminhou com os discípulos, que foi levado ao Pai, que está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, governando este mundo. É esse Deus o qual nós cultuamos, o qual nós nos reunimos semana após semana para apresentar o nosso culto ao Senhor. Sabemos que nada do que oferecemos essa noite é nosso, tudo é do Senhor. Ao Senhor pertence a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Que a nossa vida, Pai, ao longo dessa semana, seja uma manifestação desse contato pessoal e transformador que já tivemos com o Senhor. Que possamos reverenciar o Teu nome, louvar e bendizer em tudo o Teu santo nome. Assim oramos, em nome do Teu Filho amado. Amém. Queridos, queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Temos alguns irmãos que estão nos visitando. Você que se congrega em uma outra igreja, que decidiu nos visitar hoje, seja muito bem-vindo. Caso você ainda não tenha uma igreja, seja à procura de uma igreja, tenha certeza que esse é um local onde nós cultuamos a Deus e aprendemos também da sua palavra. Portanto, você é o nosso convidado para nos fazer mais uma visita, para se congregar conosco e assim, caso você decida se tornar membro desta igreja. Domingo pela manhã teremos a nossa escola bíblica dominical. Provavelmente você, membro desta igreja, já se inscreveu numa classe. Mas caso você tenha perdido por algum motivo que seja, você poderá ainda fazer sua inscrição em um módulo para que você possa acompanhar o desenvolvimento, possa se envolver e assim ao longo desse semestre possa estar crescendo. Não fique em casa, fique somente se for por um motivo maior, mas coloque na sua agenda como prioridade que todos os domingos pela manhã, faça sol, faça chuva, você estará aqui aprendendo mais da palavra do Senhor.
Lá em casa, essa chuva começou pela madrugada, de manhã cedo, todo mundo querendo ficar na cama, dormindo um pouquinho mais. E aí o Noah, ele é difícil para tomar banho, né? Qualquer hora do dia, e principalmente quando está chovendo. Mas queria insistentemente vir à igreja. Me disse, meu filho, querendo convencê-lo para ele ficar. Meu filho, é Santa Ceia, você não vai tomar Santa Ceia, é classe aberta, você não vai para a salinha. Mas, pai, eu quero ir, eu quero. E ele já com a toalha para tomar banho, e foi, tomou rápido, se arrumou sozinho, animado para poder participar da escola bíblica, mesmo sabendo que não teria divisão de classe. Então, é de fato uma motivação para a gente, principalmente para os pais, saber do interesse, do desejo da criança estar se congregando, estar participando do culto, e nós temos esse privilégio de poder participar da escola bíblica dominical, e isso, sem dúvida nenhuma, é um grande privilégio. Eu queria convidar, reforçar um convite para toda a igreja. No sábado agora, às 15 horas, nós estaremos aqui na igreja compartilhando no nosso projeto de leitura supervisionada. Você, jovem, adolescente, adulto, que deseja participar desse projeto, conhecer um pouquinho como é que funciona, você poderá vir no sábado, às 15 horas. São 2 horas de compartilhamento de leitura, onde cada um traz um pouquinho daquilo que vem lendo, daquilo que vem pesquisando, e assim a gente tem a oportunidade de encorajar, incentivar uns aos outros e também abençoar a vida uns dos outros. Projeta, por favor, para a gente, Arthur, a arte do seminário do Departamento de Música. Nós teremos um seminário no dia 6 do mês que vem, 6 de abril. Aqui na igreja nós estaremos reunidos a partir das 2 horas da tarde para falar sobre culto público. Esse é um assunto que diz respeito a toda a igreja. Portanto, você que é membro, você que é convidado, você que é congregado, você está convidado para participar do nosso seminário, basta apenas fazer a sua inscrição. Falaremos sobre alguns temas aqui, talvez não tão familiar para você, mas daí a importância de você participar para que você conheça um pouquinho. Falaremos sobre culto público, essa é a temática, mas abordaremos 3 assuntos ao longo da tarde. Falaremos sobre o princípio regulador e normativo do culto. Só uma pergunta para que vocês possam me responder. A ICEA Gama adota que princípio para decidir o que acontece no culto público? Alguém sabe? Levante a mão e responda. A resposta a gente vai dar no nosso seminário nesse dia. Então, vamos falar sobre essa diferença entre princípio regulador e princípio normativo. Vamos falar sobre liturgia. E, de forma específica, abordaremos o culto reformado calvinista. Nós somos uma igreja reformada e o culto, a liturgia de uma igreja reformada tem uma certa característica. E o nosso objetivo é trazer para reflexão quais são essas características do culto reformado e vamos selecionar dentre os reformadores, principalmente Calvino, para que a gente entenda um pouquinho dessa questão litúrgica. E, por fim, falaremos sobre o culto público e o canto congregacional. É um momento para reflexão, um momento para a gente poder entender um pouco mais sobre a importância do culto público. E você que é membro e congregado dessa igreja, ou você que frequenta uma outra igreja, você também está convidado. Nós teremos um vídeo agora para divulgar a nossa conferência de Páscoa. Fique atento, anote essa data. É aquele momento para você estar convidando amigos, parentes, vizinhos, para que sejam assim impactados pela mensagem do Evangelho. E pessoal, aí é bom, né? Esse pessoal que está organizando esse negócio aí, né? Sinal de que vai dar certo, viu? Você viu só como uma coisa emocionante? Só me responda uma pergunta. Será que alguém vai conseguir dormir nesse musical?
Desse jeito, com certeza não. A nossa conferência de Páscoa vai ser uma conferência única, onde nós iremos cantar, dramatizar, pregar a palavra do Senhor, e nós estamos fazendo isso para cumprir a missão. Nós entendemos que é dever, como acabamos de ouvir, da igreja anunciar o Evangelho. Nós não podemos nos contentar somente com aqueles que se congregam conosco, mas nosso objetivo é alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, para que sejam assim alcançados pela mensagem do Evangelho. Quero chamar o pastor Wilson aqui à frente para concluir o culto dessa noite, orando, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Ele também trará aqui uma pequena lembrança da igreja, de toda a liderança da igreja, para o nosso pastor. Pastor Afonso, quero convidá-lo aqui à frente. Estaremos, então, com o pastor Wilson, logo em seguida, orando e encerrando o nosso culto de hoje. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Nós ouvimos no curso da mensagem de hoje à noite, o pastor dizendo que acorda 4 horas da manhã para estudar. E o testemunho disso que ele está dizendo é o que nós ouvimos, como ouvimos hoje à noite. A qualidade da mensagem, o conteúdo da mensagem, é uma mensagem estudada, é uma mensagem orada, é uma mensagem buscada a direção de Deus. Mesmo que ele não dissesse que levanta às 4 horas da manhã, nós concluiríamos que ele dedica, apesar de muitos compromissos que tem, ele dedica tempo meditando na palavra de Deus para nos transmitir uma mensagem substancial. Uma mensagem que serve de base para nós durante a semana, da qual nós nos lembramos nos nossos devocionais em casa. Então, eu deveria ter entrado aqui com um caminhão abarrotado de presentes, os mais caros e os mais bonitos e preciosos. Trouxe só uma sacolinha. Mas essa sacolinha representa, que eu não sei o conteúdo, mas com certeza ela representa o nosso sentimento de reconhecimento pela bênção que o nosso pastor é para nós. Ele nos enriquece com a mensagem de Deus e nós lhe damos um presente. E ele se contenta, ele se alegra com isso. E nós também nos alegramos. Nós queremos que Deus lhe dê muitos anos. Eu já sei que nem tantos, mas o tanto que eu tiver, eu quero estar aqui me deliciando com as suas mensagens de convicção, de poder transformador, de poder que leva o homem mais perto de Deus. Esse é o obreiro maravilhoso que você é. Não é para o seu orgulho, porque o santo de Deus é humilde e não se orgulha. Então está aqui o que a igreja lhe representa. É bom ter um filho assim, não é? Este filho. Quero agradecer a Deus, talvez não vou ter a oportunidade de fazer ao vivo, e talvez eu deveria fazer mais aniversários no domingo, né? E fazer mais aniversários como co-pastor,
porque depois que eu me aposentei, né, que eu estou no meu ano sabático, parece que Deus está me prestigiando, me abençoando mais ainda e trabalhando mais. Mas, queridos, é motivo de gratidão a Deus, é privilégio. Eu estava compartilhando isso e pensando hoje, o privilégio que eu tive de pregar de manhã e à noite no dia do meu aniversário. Esse é o maior de todos os presentes. Poder buscar a Deus primeiro para a minha vida e também ser canal para abençoar a vida dos irmãos. Muito obrigado por esse privilégio. É um privilégio muito caro para mim, muito importante. Agradeço o pastor Aldo também, porque quando nós decidimos que ele iria assumir, eu só iria pregar uma vez e quando desse no mês. E aí ele viu que eu fiquei meio brocochô, e a gente conversou umas 2, 3 vezes. Eu falei assim, não, eu vou te liberar pelo menos umas 2. Mas não é para mim ficar muito empolgado, né? Mas eu agradeço a Deus o privilégio, agradeço a essa igreja e o exemplo de meu pai na fé. Muito obrigado, queridos, muito obrigado de coração. O presente maior é poder servir a Deus nesse lugar. Vamos nos levantar para nós orarmos ao Senhor. Deus bendito e nosso Pai celestial, Tu conheces muito bem o nosso coração e sabes o que se passa em nós neste momento. Graças te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças te damos porque nós o conhecemos. Tu, Pai, nos fizeste conhecê-lo como Ele é. Graças te damos porque Ele habita em nossos corações. Nós te damos graças, Senhor, por este culto de hoje à noite, pelos cânticos, pela mensagem que ouvimos, por tudo o que aconteceu, contribuindo para a nossa edificação espiritual. Pedimos, ó Deus, que fortaleça a nossa fé e que nos apeguemos cada vez mais à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao conhecimento da sua bendita palavra. Toma-nos nas tuas mãos. Queremos orar mais uma vez pelo pastor Afonso. O Senhor sabe das suas necessidades espirituais, físicas, mas Tu és o supridor de todas as nossas necessidades. Toma teu servo nas tuas mãos e continua fazendo dele uma bênção no nosso meio. Nós nos entregamos nas tuas mãos, ó Deus, nos conduzindo para os nossos lares debaixo da tua paz. Nós te oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estaremos ali à porta saudando os irmãos e lembrando que temos uma cantina aqui atrás no salão. Você está convidado para abençoar o Ministério do Cuidado, o Departamento de Ação Social, comprando lanche, levando o lanche para casa. Portanto, não saia sem contribuir, sem nos abençoar. Tá bom? Que Deus abençoe.